Aê, agora sim, muito obrigado por mais esse play no nosso encontro aqui no Agora é Você podcast que cuida de você, literalmente, porque aqui é tudo de bom para você. Você não vai encontrar nenhum outro podcast, os conteúdos que tem aqui, que são totalmente dedicados a você, são coisas de saúde, bem-estar, autoconhecimento, que é muito legal, coisas de autoestima, entretenimento, enfim. Falou de você... Falou de Agora é Você podcast, tá bom? E, por exemplo, hoje a gente vai cuidar o quê? Vamos cuidar dos seus conhecimentos, você vai conhecer a optometria. Você sabe o que é optometria? Não sabe, né? Bom, você que sabe aí também não deda, tá bom? Porque nós vamos ter uma convidada aqui fantástica sobre esse assunto, você vai saber mais sobre isso e a saúde dos seus olhos. Antes, porém, como eu digo sempre para você, você tá vendo aqui embaixo no cantinho direito aí, o canto inferior direito, esse vem... Clica e vem. Isso daí foi feito para facilitar que você se inscreva mesmo, participe, tá legal? Compartilhe, comente, porque quando você faz isso, você se inscreve e participa, o YouTube compreende a importância do assunto. E aí você vai me ajudar a levar assuntos tão gratificantes e tão relevantes como esse de hoje a milhares de pessoas tão especiais quanto você. Tudo bem assim? Pois é, então, agora sim, optometria com maestria. É isso daí. Porque eu trago aqui ela, que é optometrista especializada em neurociências da visão pela USP. Olha que legal. Ela é reconhecidíssima, aliás, por esse seu trabalho que você vai saber um pouquinho aqui, sobre o tratamento de disfunções visuais. E há mais de uma década, né, ela participa ativamente de pesquisas, de estudos acerca disso tudo que você vai ver conosco aqui hoje, tá? Ela também é palestrante, ela dá cursos, olha que bacana, relativos à optometria. É importante lembrar vocês que os cursos dela, os estudos, são todos com bases científicas, tá? Isso é muito importante. Só que é numa linguagem acessível, numa linguagem fácil, que até você vai querer assistir uma palestra dela com certeza. Isso é muito importante, a forma de comunicação dela, tá? E como vocês vão perceber aqui também, pelo desenvolver aqui da minha convidada, vocês logo vão sacar que ela é também palestrante, ela é escritora, nós vamos falar sobre a obra dela que você vai conhecer daqui a pouquinho. Então, ela tem, olha, entre as muitas obras dela, eu já vou até adiantar uma aqui, que é o Manual de Treinamento Visual. Tá? Ela também tem o autismo, uma maneira diferente de ser, muitos outros, tá legal? Bem-vinda, Daniela Yoshida, como é que vai? Obrigada pelo convite, Pardini, muito obrigada. Gostaria de agradecer por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigado. E como eu te perguntei, esse podcast, eu acho que ele tem um tema de uma relevância muito importante, onde a gente consegue ter um espaço para falar justamente de temas que são alternativos, que são importantes para que a população saiba, para que mais pessoas saibam no geral, e que você abre esse espaço para que a gente consiga compartilhar os nossos livros, os nossos conhecimentos, que nem sempre as pessoas têm acesso. Verdade. Muito obrigado. Obrigada. Então, eu começo aqui, como sempre faço, situando o nosso público, tá? Eu acho que é importante, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar, a diferença entre optometria e oftalmologia. Oftalmologia, você sabe, você vai fazer uma avaliação dos olhos e tal, mas optometria você vai conhecer agora de uma maneira que te interessa muito. Vamos lá, doutora. Sim, essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, que o oftalmologista, ele é médico, formado em medicina, especializado em... ele faz mais 6 anos para estudar, então, sobre tratamentos e diagnósticos para doenças oculares. Tá. Já o optometrista, ele vai fazer diagnósticos, por exemplo, para problemas visuais, onde a gente consegue tratar sem algum medicamento ou sem alguma cirurgia, sem nada invasivo. Então, o nosso método até de fazer a refração, para encontrar o grau do óculos, é diferente, onde a gente não aplica colírio e a gente consegue encontrar o grau do óculos e prescrever para o paciente aquele grau para ele fazer o óculos na ótica. Então, um dos principais pontos é fazer esse paralelo, onde o médico é o oftalmologista, que você vai procurar se você tiver com uma suspeita de uma doença ocular. Já o optometrista você vai procurar, no caso de você precisar de uma avaliação de processamento visual, que vai além do óculos, e uma adaptação, por exemplo, para uma lente de contato, uma prótese ocular, também você pode procurar o optometrista. Muito legal. Agora, assim, essas avaliações de optometria, elas acontecem como? Elas não são nada invasivas, né?
A avaliação do optometrista ela não é invasiva, ela nem pode ser invasiva, então a gente estuda para que a gente faça a refração de um método que não seja invasivo. Tem maneiras de fazer a refração, e uma das maneiras é de um jeito não invasivo, então a gente não aplica nenhum tipo de colírio e não faz nenhum procedimento que seja invasivo. A gente vai detectar e identificar se tem alguma possível patologia para encaminhar para o oftalmologista. É assim que a gente trabalha. Muito legal isso. Agora, atenção, você que está aí, ó, hora da minha campainha. Conta para mim que eu quero saber. Você já ouviu falar em terapia visual? Porque você ouve falar um terapeuta, um psicólogo, ou sei lá, né? Enfim, tem um monte de terapias. E terapia visual, você já ouviu falar? Por favor, vai pondo, vai escrevendo, eu quero a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou abordar esse tema aqui com a nossa amiga Daniela Yoshida. O optometrista é muito próximo do oculista, no modo geral, ou nada a ver uma coisa com outra? Sim, o oculista, muitas pessoas antigamente diziam, eu vou no oculista para ver o grau do meu óculos. Então, esse oculista que via o grau e que já fazia, às vezes na própria ótica mesmo, o óculos, é o atual optometrista. Então, algumas pessoas acabam confundindo a oftalmologia com a optometria, porque os dois conseguem prescrever o óculos, porém eles fazem de forma diferente, e o oftalmologista ele vai sempre ressaltando isso, que se você tiver uma doença, suspeitar de uma doença nos olhos, não estiver enxergando muito bem ali, tiver com a suspeita de que está perdendo a visão, ficando cego, precisa procurar o oftalmologista. Muito bom. Tá? Agora sim, você falou que é um processo não invasivo. Quando a gente vai fazer o exame, já senta naquele aparelho e vai trocando lentes. Sim. Essa troca, ela não é invasiva, você entende? Aí você colocar, por exemplo, o colírio, eu tô pingando um colírio, e aí esse colírio, ele tem efeitos no seu sistema nervoso, ou se eu te der uma medicação, isso é invasivo. Então, a gente não faz nenhum procedimento invasivo. Então, mas porque tem casos que a gente senta ali diante desse equipamento, vai trocando as lentes, com ou sem o colírio de dilatação, né? Então, hoje praticamente é usado mais esse colírio para pessoas idosas, pessoas que não conseguem dar uma resposta ali que a gente consiga, a gente não, né? Que o oftalmo consiga identificar, e principalmente ele pinga o colírio para que a pupila dilate, para que ele consiga fazer essas avaliações de diagnóstico de doenças. Então, o optometrista sempre, essa é a grande diferença. Se você quer fazer, com certeza, uma avaliação visual que não vai pingar colírio, com certeza você precisa procurar um optometrista para fazer. Pode concluir. Eu só ia te perguntar se é o mesmo tipo de aparelho. Sim, o aparelho é o mesmo. Então, assim, na verdade, a optometria, ela está dentro da oftalmologia. Ela é um estudo dentro da oftalmologia, tem a optometria. Só que um médico um médico oftalmologista, ele se formou médico durante 6 anos e ele foi se especializar em oftalmologia para diagnosticar doenças, detectando essas doenças, identificando essas doenças, fazendo diagnóstico e tratamento dessas doenças. Já a optometria é um estudo de 3 a 4 anos no mínimo, tá? E de curso superior, que a gente está falando aqui, tem curso técnico também, mas hoje em dia a maioria dos optometristas formados já estão buscando curso superior, bacharel, e nesse curso superior a gente aprende durante 4 anos como prescrever um óculos e também como fazer o tratamento, então, de disfunções visuais, que vai além da acuidade visual. A gente tem outras funções visuais, como a visão de cores, a visão de estereopsia, que é a 3D, a noção de distância 3D, a gente tem acomodação, oculomotricidade, tem outras disfunções visuais que podem acontecer implicando em dificuldades visuais. Tá, entendi. Tá? Agora, assim, o optometrista, ele pode diagnosticar ou não pode? O optometrista, ele vai identificar problemas visuais como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, isso ele pode. Agora, eu não posso olhar para você e falar, nossa, você tem uma catarata. Isso eu não posso, porque daí a catarata é uma doença e esse diagnóstico ele só é feito pelo médico. Tá. Entendi. Mas assim, apontando essa disfunção, vocês também indicam o tratamento? Sim, uma vez que eu identifico, por exemplo, você tem uma miopia, eu consigo prescrever o grau dessa miopia, e aí você vai lá na ótica fazer o óculos. Já o médico, ele vai fazer uma cirurgia dessa miopia. O optometrista não pode fazer a cirurgia, entende? Essa é a grande diferença. Então, algumas pessoas me perguntam, eu posso fazer a cirurgia de miopia? Eu falo, não, você precisa passar com o médico, onde ele vai fazer avaliações para saber a espessura da sua córnea, para saber se você está apto para fazer a cirurgia de miopia. Mas a correção, onde essa correção não é invasiva, ela é com lentes, e a correção que a gente faz da miopia com as lentes, a gente consegue fazer essa prescrição. A gente identifica e faz essa prescrição. Entendi. Entende? Bom, agora aquela perguntinha que eu fiz para você, deixei você pendurado aí, né, sobre terapia visual.
Então, atenção, você pretende utilizar óculos, ou você que, de repente, já utiliza óculos, ou alguém da sua família, né? Daniela, o que é exatamente a terapia visual? A terapia visual, ela é uma terapêutica para Uhum. cuidar da visão, assim como o próprio nome diz, né? Parece até um pouco redundante, mas a gente não nasce enxergando, a gente aprende a enxergar, né? Principalmente durante os nossos 6 primeiros meses. Que O interessante bebezinho, isso. ele aprende a enxergar ali, ele desenvolve essa cuidade visual, principalmente nos 6 primeiros meses até os 2 anos, e depois a gente vem ainda desenvolvendo a nossa visão a partir das experiências que a gente tem até os nossos 25 anos, mais ou menos, Tá. onde a gente está formando aqui no córtex pré-frontal a coordenação olho-mão para calcular as distâncias, e isso tudo é com as experiências que a gente tem. Por isso que a movimentação é importante também para a gente exercitar a nossa visão. Se eu só tento treinar a visão sem movimentar o meu corpo, é como se eu tivesse uma desarmonia. Por exemplo, eu calculo que eu preciso pegar a caneca, mas até eu conseguir, de fato, pegar a caneca, eu preciso ter essa coordenação do meu cérebro enviando a informação de onde eu vi a caneca e para que eu pegue a caneca, certo? Então, a terapia visual serve para isso. A gente conscientiza o paciente sobre essa visão, essa capacidade de visão que ele tem e o potencial que ele pode desenvolver com essa visão. Eu posso trabalhar tanto um paciente que teve algum problema neurológico, como um AVC ou um traumatismo crânioencefálico, e eu posso trabalhar também um paciente que tem dificuldades na escola, que ele está tendo dificuldade de copiar da lousa, por exemplo, justamente por uma disfunção visual que a gente identifica numa avaliação de processamento visual. Entendi. Tá? Agora, sobre os exames de rotina, Daniela, de quanto em quanto tempo é ideal a pessoa avaliar a visão? Geralmente a gente indica que o paciente retorne a cada 1 ano, porque as lentes do óculos elas sofrem um desgaste natural de uso, e aí o antirreflexo ele acaba saindo e riscando a lente. Muitos pacientes acabam não tendo o cuidado necessário que precisa com os óculos, e por isso a gente pede que retorne a cada 1 ano, faça uma nova avaliação. Tá, e agora... também para saber se não mudou o grau, porque muitas vezes muda até, às vezes dentro desse período, às vezes o grau também pode ser que o grau de dioptria, que a gente chama tecnicamente, pode ser que ele tenha alguma alteração e que por isso a gente pede dentro de 1 ano, é bem viável que a gente faça sempre uma nova avaliação. Entendi, mas assim, uma pessoa que julga que está enxergando normal, tá? Ou ela pode estar se acostumando, a deficiência é pequena, ela pode acostumar com a deficiência, sei lá. Assim, mesmo a pessoa que acha que está tudo bem, existe um procedimento que seja aconselhável de tanto em tanto tempo fazer a avaliação da visão? Sim, sempre de ano em ano. A gente pede de ano em ano porque a gente sabe que o paciente não vem de ano em ano. Geralmente ele vem a cada 2 anos, ou tem paciente que às vezes acaba passando 4 anos. A gente teve pandemia. Na pandemia teve um espaço maior de tempo que as pessoas fizeram, então, essas avaliações. Mas geralmente a pessoa, quando ela identifica que ela tem alguma dificuldade visual, ela já corre buscar, então, essa ajuda, essa avaliação para saber o que está acontecendo com a visão dela. Principalmente se é uma pessoa que ela não estava acostumada a estudar e ela começou a estudar, ou começou a trabalhar com telemarketing, com telas, e esse excesso de uso de esforço da visão para perto acaba, então, fazendo com que ela sinta alguns sintomas para procurar uma avaliação visual. Aliás, muito bem, porque é um dos assuntos que eu estou pensando aqui, mas eu vou deixar para perguntar daqui a pouquinho, porque agora, ó, hora da minha campainha, eu quero falar com você, eu quero a sua opinião. Você sabe a diferença entre, por exemplo, astigmatismo e hipermetropia? Existe muita confusão nisso, né? Ele usa óculos, não sei se ele tem astigmatismo, se ele tem hipermetropia ou se ele tem alguma outra coisa. Você sabe qual é a diferença? Vai pondo aí que já já eu volto com isso aqui para você, tá? Mas eu quero testar esse seu conhecimento. Enquanto isso, Daniela, a necessidade de um optometrista, ela se evidencia, por exemplo, mais em que idade? Assim, existe uma idade que... Geralmente, nos 7, 8 anos, quando a criança começa na fase de escolarização, é quando os pais percebem, ou o professor percebe hoje, que a criança tem mais dificuldades. Mas, às vezes, uma criança de 3, 4 anos, ela já está assistindo a televisão de uma distância muito perto, ou ela está, hoje em dia, usando o celular muito perto, e às vezes ela nem tinha algum problema visual, mas pelo excesso de uso das telas, do celular principalmente, essa criança acaba apresentando disfunções visuais, e essas disfunções visuais elas precisam ser identificadas para serem tratadas ou pelo optometrista, ou se for um caso de doenças, como eu falei, pelo oftalmologista. Tá bom, agora já que a gente está falando de tratamento, aprofundar um pouquinho aqui, uma coisa que eu quero saber também.
Syntonic Phototherapy, né? Fototerapia sintônica ou sintônica. O que é esse tratamento? Presta atenção, provavelmente você nunca ouviu falar disso. Se você ouviu, parabéns, viu? Mas vamos lá. A fototerapia, ela se baseia, então, uma terapia com uso de luzes, com uso de frequências de luz. Essas frequências de luz, eu uso filtros, onde cada um desses filtros vai ter uma ação que vai agir diretamente numa via que a gente chama de via retino-hipotalâmica. Tá. Essa via vai afetar o ciclo circadiano, ou seja, seu dormir e acordar. O seu sistema nervoso, a gente tem um sistema nervoso que ele tem um controle de acordo com a intensidade de luz que a gente recebe, que a gente sabe que está de dia ou de noite, esse sistema nervoso vai funcionar de acordo com isso. Então, esses filtros, eles ajustam o seu sistema nervoso e automaticamente também melhoram a sua visão. Então, é um filtro que a gente faz tratamento para melhorar a visão e também melhora a saúde geral do paciente. Muito legal. Agora, eu perguntei para você, instantes atrás, né, sobre astigmatismo e hipermetropia, por exemplo, né? Então, agora a gente vai à questão aqui, porque existe, doutor, uma confusão geral em distinguir, né, esses dois casos, como também a menos falado presbiopia. Até eu queria saber desse detalhe. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é as diferenças desses casos, por favor. Vamos lá. O míope é o mais comum que a gente sabe, a dificuldade de ver para longe, tá míope, não tá enxergando, né? Que o pessoal tem às vezes umas piadinhas que faz, é míope ali, achou que era um gato, aí chegou mais perto, era um pedaço de uma caixa de papelão, Nossa um pedaço de papel. Senhora. E o míope, essa é a dificuldade do míope, né? Que ele não consegue ver de longe. Tá? O hipermétrope, ele também não consegue ver de longe, mas o nosso sistema visual, ele acaba acomodando, a gente ajusta o sistema visual para enxergar de longe e aí acaba ficando embaçado para perto, mais do que para longe. Só que, por exemplo, no seu caso, você tem uma hipermetropia e você usa um pouquinho de grau para longe e aí acaba usando o outro óculos para perto. Esse seu óculos de perto é o chamado do grau da presbiopia, onde há uma dificuldade para enxergar para perto depois dos 40 anos, tá? Já me entregou, né? Tá na cara que eu tenho 41, né, pessoal? Claro. Não foi a intenção, mas pra gente explicar. E o astigmatismo tem, além da miopia e da hipermetropia, o paciente também pode ter um astigmatismo ou ele pode ter um astigmatismo puro. E o astigmatismo puro, geralmente, o paciente que tiver astigmatismo, ele vai se identificar. Ele fica vendo a imagem meio tremidinha, assim, aquele ajuste de foco que não tem uma imagem só, não tem uma imagem única e as luzes geralmente incomodam muito, ele sente muita dor de cabeça, esse é o paciente que tem astigmatismo. No geral, fica embaçado tanto para longe como para perto, ele dá uma cerradinha nos olhos, uma apertadinha, aí fica bom, daqui a pouco já não tá mais bom, quando ele tem astigmatismo. Então, os tratamentos para esses casos de hipermetropia, astigmatismo e tal, normalmente uso de lentes, né? Isso, o uso de lentes corretivas, o optometrista pode, então, fazer a prescrição dessas lentes corretivas, mas se for, então, uma cirurgia refrativa, porque ele é um erro refrativo que vai gerar esses problemas visuais. Aí já é o caso de ir procurar um oftalmologista. E aí também depende do grau ou dessa dioptria que o paciente tem. Uma dioptria mais alta, às vezes até coberta pelo SUS a cirurgia. Então, cada caso é um caso que precisa ser analisado. Mas lembrando que o optometrista, ele vai prescrever um tratamento que vai ser uma lente, um óculos para fazer esse tratamento da miopia, por exemplo, só que não é um tratamento, né? A lente vai corrigir esse erro refrativo. Tá bom, entendi. Então, e o que leva a pessoa a trocar as cores? Quando a pessoa... Tá, quando a pessoa não enxerga as cores é chamado daltonismo. Isso, daltonismo, né? Porque todo mundo que tem esse problema canta a música do Dalton, é isso, né? Se eu chegar muito estranho. Nossa, se chegar muito estranho é que alguém não tá te chegando bem, por isso que é daltonismo. Que coisa absurda, mas vamos falar sério, vamos lá. A gente tem 2 tipos de fotorreceptores na retina, então a gente tem cones e bastonetes. Então, quando a gente não tem um cone que identifica em uma das 3 cores que seriam azul, vermelho e verde, a falta dos 3 cones ou de um desses cones vai gerar essa dificuldade de ver determinada frequência de cor, porque o que a gente vê como cor, na verdade, é uma frequência da luz que ela se ela dissipa. Ela né? se dispersa, isso. A gente vê branco, mas o branco é a combinação de várias cores. Então, a frequência de cada cor que vai fazer a gente ver como cor. Sim. Tá? Agora, já que a gente está falando de disfunções, né? Vamos
para o outro lado, o lado das avaliações. Mapeamento de retina, doutora. Doutora, desculpe, ela não é doutora, para não ter mal entendido, tá? Mas é que eu li tanto a respeito dela que eu acabo cometendo esse deslize que muitos cometem pelo respeito a ela. Mas, na verdade, ela é a Daniela Yoshida, optometrista especializada. Já que a gente está falando de disfunções, o mapeamento da retina, quando é que a gente usa? Ele serve para quê exatamente? Tá, o mapeamento da retina, ele é feito para ver o fundo do olho, que é aqui dentro do olho. Uhum. Abre de sésamo. Aí, ganhou! Tá. Oi! A luz, ela entra aqui pelo olho, tá? Olha que legal. E aí ela vai chegar aqui no fundo do olho, que é a retina. Então, quando fala mapeamento de retina, vai mapear esse fundo do olho, que é a retina, que é a tela principal que vai receber a luz. E essa luz vai ser convertida em estímulos elétricos, que vai para o cérebro para ele identificar isso como uma imagem. Então, isso é feito, é um exame oftalmológico. Esse é um exame que ele é feito para um diagnóstico de doenças na retina. Tá bom. Tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está assistindo. Atenção, sininho aqui. Eu sei que essa área é mais a área médica, não é a sua área, mas eu acho que você vai poder nos dar uma ideia aqui. Você tem, ou tem alguém na família que tem o glaucoma ou que tem o problema de catarata, que é comum nos idosos praticamente, né? Então, você acha que isso tem relação com o grau de parentesco? Você acha que isso pode vir de alguma hereditariedade? Você já ouviu falar nisso? Não? Tipo a calvície, o pessoal fala que quem é calvo feito eu, né? Que pós-astronauta depois fala que esteve na Lua, a calvície tem o lance do gene dominante e tal. E o que você acha da catarata e do glaucoma? Você acha que isso pode ser hereditário? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com isso, mas vai escrevendo aí. Doutora, a tonometria também é um procedimento de exame? Também é um procedimento médico, então só um médico oftalmologista, mentira. Tá bom. Mas, por exemplo... Na verdade, identificar para que serve a tonometria. Isso, é isso que eu ia perguntar. Vamos lá, que eu tava acompanhando ali, achei que você ia perguntar do glaucoma, eu tô aqui já falando. Não. Tá, se for diagnosticar um glaucoma, que é através da tonometria, a tonometria mede a pressão intraocular, certo? Então, ela medindo a pressão intraocular, um optometrista ou um oftalmologista podem fazer uma avaliação de tonometria, porque a tonometria não é um método invasivo, certo? Dentro dessa avaliação, se um optometrista encontrar essa alteração na pressão intraocular, ele vai encaminhar para o médico oftalmologista fazer o diagnóstico, certo? Então, a tonometria ele é um exame para ver a pressão, para a gente verificar a pressão intraocular. Tá bom, muito bem. Bom, agora eu quero fazer uma pequena pausa aqui, convidar, você está convidada também, já que a gente tem que descontrair, isso faz bem até para os olhos, né? Relaxar. Quero convidar você para conhecer o maior clube de fliperama da América Latina, que, olha, pode ser aí, de repente, o endereço do seu próximo aniversário, da sua próxima confraternização de empresa. Eu estou falando do Old School Pinball, vocês vão ver aqui as imagens no vídeo. É um verdadeiro antiquário, sabe? E, ao mesmo tempo, é um centro de diversão incrível, com dance music e a pista, evidentemente, né, dos anos 80 e 90, tem coisas que você usou na sua infância, que agora você vai olhar, nossa, que ridículo, eu usava esse negócio na cintura, sabe, eu usava esse Walkman na cintura, tem máquinas fantásticas de fliperama que, para o seu filho ou seu sobrinho, que até neto, que não curtiu essa geração da gente, vai se apaixonar e você vai reviver, tem drinks fantásticos, o Old School Pinball fica na Teodorete Souto 292A, Cambuci. Abre de quinta e sábado, das 6 da tarde à meia-noite. É fácil de chegar, difícil de sair. Confira no Instagram, @oldschoolpinball, com ALL no final, claro. Manda um zap para lá, 11 991 578 872. Agora, você quer fazer só um petisco aí, reunir a galera e tal, aí eu quero te recomendar, né, a Golden Prime. A Golden Prime trabalha com nuts, que são grãos, né? Então tem nozes, tem mix de grãos, tem castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, tem tâmara. E o detalhe é o seguinte, não tem toque manual e também não é frito, é torrado eletronicamente. Então você se livra da gordura e aumenta apenas o volume de aplausos, tá legal? Por seu estabelecimento comercial ou para a tua reunião, procure a Golden Prime no Instagram, @Golden Prime Oficial, e você pode mandar um zap lá, 940-082-357. Bom, agora sim eu vou voltar aqui com a minha amiga, que não é médica, mas é só para eu
para eu ter mais um pouquinho de orientação do que eu e você já temos. Por exemplo, a catarata, né? Eu tinha perguntado para você, vou responder. Catarata e o glaucoma tem alguma relação com hereditariedade, doutora, ou não? Sim, o glaucoma, ele muitas vezes, se o paciente tiver um parente que teve já alguma... ambos, né? Catarata e glaucoma. A gente sempre pergunta, tem uma pergunta de anamnese que a gente faz, que é para saber se teve algum antecedente familiar de alguma doença ocular ou se algum parente perdeu a visão. Porque esses precedentes são importantes para a gente identificar que é possível, é provável que esse paciente venha a desenvolver, mas não é certeza. E quem tem algum parente, se você tem algum parente que tem catarata ou glaucoma na família, é bom você fazer sempre, então, essa avaliação inicial que a gente falou, de ano em ano, para saber se não tem uma doença. Para saber se não tem doença, precisa procurar o médico oftalmologista. A catarata é muito associada, doutora, à questão da idade. Mas, por exemplo, a pessoa que não tem nenhum antecedente na família, ela pode formar naturalmente uma catarata por idade, por problema no cristalino, coisa assim? Sim, pode. Mas tem casos também de pessoas idosas, longevas aí, que não formam também, né? Sim, depende muito, né? Sim, isso tem a relação com o envelhecimento, né? A catarata. Tem algumas pessoas que dizem que todo paciente vai desenvolver catarata, mas tem muito a ver também com o perfil de personalidade também de cada paciente. Olha que legal. Aquele paciente que é mais agitado, bem provavelmente, que não para nunca, é bem aquele provavelmente paciente que tem mais chance de desenvolver uma catarata. É nóis, galera. Bom, então é o seguinte, agora me fala, tem algumas correções de visão que a gente possa fazer sem necessariamente a cirurgia, o uso de lente? Ou treinando visão, fazer exercício, não sei, tem? Sim, e aí que entra a terapia visual. Tem exercícios e a gente treina e ensina essas terapias visuais antes e depois do paciente que faz uma terapia visual, ele aprende como faz esses exercícios, a gente passa e ele faz durante a terapia e depois para a vida inteira. Tá bom, agora atenção aqui, ó, hora da cinetinha. Quero saber de você tem filha? Você tem sobrinha ou neta? Vou ter que falar puta ou puta da vida quando um filho chega com... Pai, mãe, eu vou botar um piercing aqui, ó. Não, mas é só aqui, ó. É só no cantinho. Você acha que tudo bem? Você acha que isso não prejudica nada porque está fora dos olhos? Ou você acha que isso incorre em algum risco para a criança, para sua adolescente, ou mesmo para um jovem? Vai colocando aí, eu quero a sua opinião. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto aqui com a minha amiga Daniela Yoshida. Você que chegou aqui agora, por favor, depois retorne ao começo desse episódio, que é fantástico. Eu estou aprendendo muito, com certeza você também. Só ela que não tem muito o que aprender. É sobre optometria, tá? Esse estudo que define melhor que tipo de correção você deve ter para a sua visão, para recuperar, para enxergar melhor, ou mesmo para exercitar, como a gente estava falando agora, e essa expressão tão pouco conhecida que você não pode deixar de conhecer. Se você chegou agora, eu estou com ela, Daniela Yoshida, optometrista especializada, mas se você não chegou, depois você vai lá no comecinho do episódio, tá bom? Daniela, a produção aqui está perguntando sobre teste de acuidade. O que seria exatamente o teste de acuidade? Bom, a gente tem vista e visão. Quando a gente faz um exame de vista, a gente está falando sobre esse teste de acuidade visual, que é o quanto você enxerga da visão de detalhes numa determinada distância, e você enxergando esses detalhinhos pequenininhos, você não vai precisar usar óculos. Agora, se você não estiver enxergando, vai precisar fazer esse exame de vista para utilizar os óculos. Muito bom. Já a visão, para a gente avaliar a sua visão, entra aquelas outras habilidades que eu te falei, que precisa avaliar a sua acomodação, a capacidade de ver cores, a capacidade de noção de estereopsia, que é a visão 3D, a oculomotricidade, entre outras funções visuais. E para esse tipo de avaliação, o optometrista faz, e ele faz uma avaliação, então, mais aprofundada com a avaliação de processamento visual. Tá. E a técnica da refração ocular? Será que é alguma coisa muito habitual, que agora eu estou vendo esse nome aqui, eu estou estranhando, ou ela é uma técnica diferenciada mesmo? A refração ocular nada mais é do que identificar se a luz que vai entrar nos seus olhos vai sofrer um processo de refração
por todos os meios que a luz passa, pelo cristalino, pelo humor aquoso, humor vítreo, e vai chegar lá na retina. Então ela sofre desvios. Pode levantar ele e mostrar para a câmera aqui que é melhor. Se você puder, pode soltar a tampa ali e estica um pouquinho, porque fica melhor para a gente focar. Isso, tá ótimo, tá ótimo. Pode então falar. Aqui, ó, quando a gente está falando de refração, o exame de refração, ele vai ver se a luz está entrando aqui e chegando na retina. Então, esse exame de refração é para a gente saber se a luz chegou aqui na retina e a pessoa não precisa usar óculos. Se ela chegar antes, a pessoa é míope. Se ela chegar depois, a pessoa é hipermétrope. Se ela tiver mais de um ponto, ela tem astigmatismo. Tá? E quando a gente fala da presbiopia, ó, o cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho, ele vai, então, deixando de ter a capacidade de acomodar, que a gente fala, uma capacidade de acomodação, e esse ajuste ou essa acomodação deixa de acontecer e a pessoa precisa usar óculos para perto, que é para enxergar para perto. Essa lente que não está funcionando, ela deixa de funcionar, a gente faz a prescrição do óculos, então, para perto. Então, além do grau de longe, também precisa do grau de perto, e é nessa lente o cristalino que vai acontecer a catarata. Tá? Entendi. Agora, assistir TV totalmente no escuro, doutora, me fala sobre isso. Isso tem mitos e verdades, né? Entra naquele ponto de será que vai fazer mal, será que não? A luz azul da TV, do celular, ela faz mal para os nossos olhos e vai afetar justamente aqui, de novo, voltando, vou deixar aberto aqui, tá? A gente tem aqui no fundo do olho a mácula e a luz azul, ela afeta, então, a mácula, podendo causar, né, longo período de tempo exposto com luz azul, a gente tem a degeneração macular. Então, é a mácula que vai ser responsável pela nossa visão central. E tendo dificuldades na visão central, a gente vai ter dificuldade de fazer qualquer coisa, porque não vai ter uma visão nítida. Então, de preferência, assistir televisão ou ver o celular com a luz acesa é um pouco melhor menos agressivo aos olhos, porque senão toda aquela luz que está na televisão vem para os seus olhos, ou do celular vai vir direto para os seus olhos. Vocês estão ouvindo um ruído de fundo aqui, ó, que tá parecendo um dinossauro respirando? Ó, parou, sabe o que é? Tem um consultório aqui embaixo e não é uma pessoa credenciada como a Daniela Yoshida. Então estão batendo estaca no olho dela para ver se consegue ver a passagem de luz, entendeu? Estão enfiando uma lanterna de LED e está entrando lá atrás do olho da mulher. Então esse barulho é do andar de baixo, tá? Agora, no caso de assistir cinema há muito tempo, muitas vezes também não incorre nesse risco, porque você está lá no escuro, uma telona clara, ou não, porque a tela é grande? É o mesmo raciocínio, o raciocínio é igual. Tá. E agora, por medicamentos que por efeitos colaterais afetam os olhos, existe isso? Sim, com certeza. É o que mais acontece. Acontece glaucoma, acontecem distorções de alucinações visuais, acontece miopia, acontece muitos problemas visuais devido à medicação e o paciente não faz, às vezes, nem ideia de que ele está com problemas visuais devido à medicação. Às vezes leva-se muito tempo para ele identificar que é aquela medicação de uso contínuo, que ele não sabe fazer essa associação, que a visão dele está piorando por conta do uso de medicação. Entendi. Bom, eu estou aqui com a Daniela Yoshida, se você chegou agora, optometrista especializada. É um estudo realmente fascinante, um negócio fantástico, a optometria, estou aprendendo muito, como todo episódio, só que tem episódio que eu saio do zero, como é o caso de hoje, né? Agora, atenção, respondendo a pergunta que eu fiz para você. Você tem garotas ou adolescentes ou jovens na família que usam piercing, perto aqui da região dos olhos, né? Eu vejo umas coisas na pálpebra que de vez em quando me dá agonia. Doutora, tem risco isso? Tudo que a gente colocar ao redor dos olhos, muito próximo dos olhos, inclusive as mulheres estão agora colocando muitos cílios, vendo? né? Olha aí, presta atenção. Tem um risco, né? Porque pode infeccionar, pode ter alguma complicação para os olhos. Então, essa parte, de novo, a gente está falando aqui da optometria, mas tudo que tiver alguma implicação de algum procedimento que seja invasivo aos olhos, entrou alguma coisa que furou meu olho, vai precisar procurar um médico, tá? Então, essa distinção é bastante importante para que a gente não confunda que, assim como tem o psicólogo e tem o psiquiatra, o psicólogo ele vai tratar com ferramentas de terapia, conversando com o paciente sobre alguma questão mental, eu preciso, às vezes, ter também um suporte de medicamentoso, por exemplo, do médico psiquiatra. Entendi. Então, são duas profissões que elas devem andar juntas. Tá vendo? Você que coloca piercing na pálpebra,
Tem umas coisas, parece uma aliancinha, um anelzinho, nossa senhora, não sei como é que coloca na parte de baixo, né? Aliás, o ser humano, recentemente, ele está se esculpindo, né? Eu acho que devia ter exposição de seres humanos diferentes. Aqueles caras que colocam o alargador assim, ó, fica parecendo câmera de ar quando você estica para treinar cachorro. A orelha fica aqui, meu Deus do céu. Doutor, agora de volta para o futuro, tá? Adulto, uma coisa para adultos e idosos, eu acho que pertence mais ao campo da medicina, mas para a gente aprender um pouquinho, porque eu lendo sobre assuntos de visão, me deparei de repente com um negócio chamado celulite visual. Você sabe o que é isso aí? Celulite visual. Será que eu imagino, né, que seja, sabe o quê? Sabe quando você fica piscando muito assim, o namorado não vem, namorada não vem, namorada não vem? Sabe? Daqui a pouco você tá assim, ó, porque de vez em quando eu vejo umas pessoas que elas não têm bolsa, elas têm uma loja da Louis Vuitton aqui embaixo, é um negócio absurdo. Uma curiosidade, doutora, eu li uma vez que, como você falou, a visão ela pode ser tratada pelo treinamento, né? Sim. Tá. Na verdade, vamos lá diferenciar duas coisas. Quando eu tenho uma miopia, eu não estou enxergando para longe. E aí, se eu fizer um óculos, eu vou passar a enxergar para longe. Uhum. Tá? E se eu, além de não enxergar para longe, eu não der conta de olhar para você, olhar para a câmera, tem outros estímulos aqui, tem fone de ouvido, e eu não tô conseguindo integrar o ambiente onde eu estou com excesso de estímulos visuais, isso eu preciso de uma terapia para eu me concentrar, ter noção de quando eu coloco foco e quando eu tiro esse foco, quando eu abro a minha visão periférica e quando eu foco minha visão central. Tá. E isso a gente faz treinamento dentro da terapia visual para a gente conseguir, principalmente com crianças, ensinar quando que elas precisam ter um foco e ignorar o que tiver de distração de estímulo, por exemplo, auditivo, para ela conseguir se concentrar em fazer uma lição. Tá. Entende? Então, por isso que as crianças que têm mais dificuldade hoje na escola, elas têm muitas alterações de processamento visual, ou dificuldades nesse processamento visual de organização dessas informações e excesso de estímulo que a gente recebe. Hoje a gente recebe muito mais estímulo do que antigamente. Sim. Porque tem celular, tem tela e tem estímulo audiovisual, não é só o estímulo visual, é o estímulo auditivo junto. E o estímulo visual e auditivo, eles andam juntos. Tá? E a gente precisa sempre, então, fazer essas distinções e fazer essas identificações para saber se o paciente tem só um problema de acuidade visual, um problema refrativo onde o óculos consegue corrigir esse problema, ou se ela precisa, além do óculos, também de uma terapia visual para essas disfunções que acontecem de não conseguir dar conta da quantidade de informações que ela recebe. Tá, agora uma dúvida que me ocorreu aqui. Dentro a terapia visual, eu não consigo enxergar algo que sejam coisas pequenas aqui, eu não consigo diferenciar pequenas letras ou pequenos objetos, tá? Então eu te pergunto duas coisas. Se dentro da terapia visual é possível você treinar e ver aquilo melhor, e por outro lado, se é possível, ao mesmo tempo você não está forçando a vista para tentar focar um negócio que é tão pequeno, entende o que eu quero dizer? Essa coisa uma contra a outra, assim. Quase uma contradição, né? Você vai forçar e vai melhorar? Como assim? Isso. Mas a gente tem... como que eu explico para você de uma forma simples? Vamos lá. A gente tem aqui de novo, vamos voltar para o olho, certo? Ok. A gente tem o cristalino, que vai fazer esse processo de fazer o foco, onde você falou que as letrinhas estão embaçadas e que a luz precisa chegar lá na retina. São dois processos básicos aqui. Fora isso, eu tenho controles oculomotores, onde eu vou ensinar esse olhinho qual é a posição que ele precisa ficar junto com o outro olho, para eles conseguirem fazer o que a gente chama de convergência para olhar, para focar. Então, você entende que são vários... Fora isso, tem aqui a constrição da pupila que acontece, ou a dilatação da pupila que acontece, e tudo isso simultâneo. Você não está pensando para fazer isso. Mas à medida que a gente faz uma terapia visual, a gente te ensina a quase que pensar para fazer isso, mas você vai conscientizar para focar. Entende? Okay. Então, quando a gente tem um excesso de estímulos, é muito difícil a gente focar. E se você não der um direcionamento para sua mente para focar em um único estímulo, você vai ficar se atentando a vários estímulos ao mesmo tempo, certo? Okay. Então, a mesma coisa a gente faz na terapia visual. Se está difícil de focar as letrinhas, a gente vai, como você disse, forçar para ver as letrinhas fazendo um treinamento, vai ficar melhor, mais nítido. Não vou te garantir que você não vai mais precisar de óculos, mas às vezes vai dar uma alteração, vai gerar uma alteração na sua dioptria
para menos ou para mais, justamente por conta desses treinos. Entendi. Entende? Porque a nossa visão, ela acontece de uma forma dinâmica. Tá. Se eu usar mais para perto, se eu usar mais para longe, o nosso sistema visual, ou o nosso cérebro, vai entender que é aquela distância que eu preciso enxergar. Tanto Entendi. que o uso excessivo de telas está fazendo o quê com as crianças? A criança entende que o foco que ela precisa fazer é só aqui, e quando ela vai olhar para longe, fica tudo embaçado. Porque o sistema visual dela, que deveria estar se desenvolvendo para olhar para várias distâncias, está olhando unicamente para uma única distância, que é 30 ou às vezes até 15 centímetros, que é super perto. Entendi. Tá? Agora, atenção aqui, ó. Agora é com você, tá? Eu quero a sua opinião. Conta pra mim. Você tá acostumado, né, a ficar colada na tela do celular. Quem é que não tá? Antes de dormir, etc. Ficar o tempo todo, quando não tá no celular, tá no computador, quando não tá nenhum dos dois, tá num tablet, de repente, numa viagem, porque aí você quer ver um filme, você quer ver um documentário, qualquer coisa, quer ver um clipe. Você acha que é normal isso? Você acha que a sua vista se acostuma? Tem gente que fala, não, mas eu já estou acostumado. Você acha que acostuma mesmo? Vai respondendo para mim, vai colocando aí que eu já volto nesse assunto aqui com a Daniela Yoshida, que aliás ela já tocou nesse assunto, mas eu vou trazer de volta de maneira mais detalhada. Vai respondendo para mim. Enquanto isso, Daniela, de forma geral, assim, quais são os critérios importantes para a gente observar na educação das crianças, né? Para evitar o surgimento de um problema que venha a se desenvolver ou se agravar? Quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter em casa ou no dia a dia para preservar a visão? Tá. A primeira questão que a gente fala hoje é evitar o tempo de tela das crianças até 2 anos, Tá. que não fiquem nas telas, que não sejam expostos de maneira alguma nas telas. Isso é quase humanamente impossível para os pais hoje, mas seria a primeira recomendação. A segunda recomendação é observar o comportamento dessas crianças. Se a criança está muito agitada, se a criança está muito até irritada ou reclamando de uma dor de cabeça, se ela vai mal na escola, tem um desempenho ruim, com dificuldade de copiar da lousa, com dificuldade de ler. Você vê que essa própria criança, ela observa que os coleguinhas, os amiguinhos, conseguem desempenhar a tarefa solicitada e ela não. E muitas vezes essa criança, então, ela tem essa dificuldade da organização das informações visuais e do processamento, ou seja, entender o que é aquilo que ela está vendo, entender de uma forma rápida. O nosso cérebro trabalha por padrões e por reconhecimentos de padrões. E dentro desses padrões, a gente ensina a criança, então, a reconhecer mais rápido esses padrões, as formas, as discriminações visuais, que a gente chama, a memória visual. Tem várias habilidades que a gente consegue treinar em uma criança, e até em um adulto também, em atletas, para a gente ter uma melhor performance visual. Muito bom. Você sabe que é uma curiosidade agora, um assunto à parte, mas é interessante. Meu pai era artista plástico, né? Era pintor. E uma vez ele comentou alguns casos, por exemplo, um pintor chamado El Greco, né? Que era conhecido como o grego, mas o nome era outro. Os traços dele, né? Eram devido a que foram tão consagrados, mas não eram criados aqueles traços. Era devido a uma deformidade de visão que ele tinha. E ele retratou da maneira como ele via. Exatamente. Da mesma maneira que Monet, Rembrandt, e tem mais um pintor que agora eu não lembro, que eles tinham os traços assim meio repuxados, meio embaçados, e o mundo artístico via aquilo como uma técnica, né? Como uma maneira de ele expressar, e não era. Porque ele tinha, não me lembro se depois de estudar, não me lembro se ele tinha hipermetropia ou astigmatismo, e ele pintava como ele via as coisas. E as pessoas achavam, nossa, o traço dele é típico, aquele pintor ele é identificado com o traço assim. Não era como o Portinari, que põe os pezão, as mãozonas para retratar a nossa parte mais trabalhadora, né, da humanidade. Não, esses Monet, o Rembrandt e outros tiveram, na época, as suas obras caracterizadas por problema de ótica que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Pois é. Agora, a gente está lendo aqui alguma coisa na luz. Mas isso é interessante para você que, de repente, gosta de viajar indo no avião, no trem, no ônibus, no metrô. A gente está lendo aqui alguma coisa na luz e está conseguindo ler. Tem alguma maneira de saber se a gente está lendo na luz ideal, mesmo que a gente esteja conseguindo ler? Porque tem gente que fala, mas se eu consigo ler, tá bom. Bom, essa questão da luz, ela vai ter relação com o contraste e também, de novo, relação com a qualidade do seu cristalino. Se esse seu cristalino está desenvolvendo uma catarata ou não, você vai ter mais dificuldades vai precisar de mais ou menos luz em relação ao contraste que vai mudando. Aqui a gente está num ambiente que está super iluminado, mas se a gente diminuir essa luz, a qualidade
para o pessoal vai mudar sobre o quanto eles estão enxergando. Então, geralmente esse conforto, principalmente produtores, tem algumas artistas, às vezes eles preferem menos luz porque é menos estímulo visual chegando lá na retina. E quando eu tô lendo, por exemplo, no ambiente escuro, que você falou, né, um exemplo de ficar na tela ou lendo no ambiente escuro, eu tô forçando mais a minha visão. Então, não é que isso vai prejudicar a sua visão totalmente, mas você tá forçando mais a sua visão. Entendi. Tá bom. Agora é o seguinte, eu tinha perguntado para você se você achava que era normal você ficar colado aí na sua tela do celular, na sua televisão, no tablet, enfim, né? Ela já mencionou isso aqui, mas agora eu queria pedir para ela mencionar mais detalhadamente, mais tecnicamente, porque tem a tal da síndrome, não é isso? Síndrome do computador? A síndrome do computador, ela vai gerar o olho seco, ela vai gerar um cansaço, uma fadiga visual devido ao excesso de uso do computador. Tá. Logo, esse excesso de uso do computador vai fazer com que você sinta sintomas, e esses sintomas vão te gerar uma série de necessidade de uso de óculos. Bem provavelmente você vai precisar ou fazer os exercícios visuais da terapia ou usar um óculos, ou as duas coisas. Tá. Mas, por exemplo, acontece a mesma coisa além do computador, se eu ficar olhando muito o celular, ficar olhando muito o tablet, é qualquer tela isso? Sim, as telas, elas forçam a nossa visão de perto. Quando eu tenho a visão de perto, estou trabalhando a convergência e a acomodação para fazer o foco para perto. E aí, o excesso de uso dessas telas vai acabar acarretando nessa fadiga visual. Tá, porque é um Que é a músculo, síndrome né? do computador, o olho vai ficar seco. Sim, na verdade, um músculo controla o cristalino fazer a acomodação. E aí, esse músculo, ele vai ficar fadigado e vai gerar esses sintomas de cansaço visual. Hoje a gente tem já lentes de óculos, né? Com filtros, os caras falam filtro de luz azul e tem um antirreflexivo. Isso, de fato, ajuda a eliminar uma boa parte do problema? Sim, o antirreflexo ajuda bastante e o de luz azul ainda, para algumas pessoas ajudam, para outras pessoas nem tanto, porque tem o ciclo circadiano que algumas pessoas são mais sensíveis ao uso do filtro ou do bloqueador total de luz azul, e aí nem sempre ele é recomendado. Precisa de... Cada paciente, ele vai precisar de um determinado tipo de filtro. Tá bom, entendi. Daniela, agora sim, existe uma postura ideal para a gente trabalhar, por exemplo, no computador? Tem muita gente que trabalha, não é no celular, nem no tablet, né? Os bancários, pessoal de TI, pessoal de rádio, nós, assim, fica ali olhando os monitores, programando música comercial, breaks, enfim. Existe uma postura ideal em termos de altura, de ângulo de cabeça? Fala isso para mim, por favor. Sim. O seu, por exemplo, tá numa altura que a gente podia ajustar, porque essa altura da tela, ela deve ficar na altura dos seus olhos, tá? E a gente chama de ergonomia visual. O estudo de ergonomia visual, a gente tem, então, o seu ângulo na cadeira você precisa ficar reto na cadeira, tá? Alinhado na cadeira, e aqui ajustado. Essa tela, ela tem que estar, se você for usar, que a gente está usando durante pouco tempo, mas se você for usar durante um longo período de tempo, ela deve estar na altura dos seus olhos. A altura da tela na altura dos seus olhos vai gerar mais conforto para você enxergar. Ou seja, todo mundo que usa notebook, né, usa laptop, notebook, para trabalhar ou numa viagem, está incorrendo numa postura errada sempre. O certo, você tem que ficar aqui com o ângulo 90 graus o ângulo de visão com a tela, então. Sim. Mais ou menos isso. Sim, exatamente. A gente acaba forçando, tanto para as telas do computador como do celular, a gente acaba forçando a cervical, gerando problemas de coluna muitas vezes. Então, muitas vezes os pacientes vão procurar um fisioterapeuta ou algum especialista em coluna, porque ele tem um problema na coluna e, na verdade, era um problema de ajuste visual, onde ele fica compensando a coluna, ele fica torto na postura quando ele senta para conseguir enxergar. Tem gente que trabalha de uma postura torta sem perceber, porque o nosso corpo ele vai se moldando para a nossa visão, para a nossa melhor visão. Então, se o notebook está assim, você vai às vezes abaixar para olhar, e você dobra aqui a sua cervical para olhar, e muito tempo trabalhando assim pode acabar gerando problemas posturais. Hoje a gente tem, né, a TV quase que com qualidade de cinema, né? 4K, Sensurround, tem os módulos de potência que você coloca na sua sala toda, que tem os sistemas de som estão tão avançados que é comum a pessoa, vou fazer pipoca, traz a galera para ver uma tela enorme. Então, a síndrome do computador,
se aplica a toda a tela que você falou, se aplica também se você ficar vendo muita TV, isso, mesmo com ambiente legal de luz e tal, prejudica ou não? Desculpa. É porque hoje a pessoa tem muito mais compulsão de ver filmes que ela quer. Tem gente que assiste freneticamente um filme atrás do outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ver muita TV, mesmo com a luz ideal, também prejudica? Tá dentro desse quadro das telas? Sim, vai estar dentro. A pessoa que ela vai forçar a visão durante muito tempo, ela pode gerar esse desconforto. Então, não necessariamente vai precisar da prescrição de um óculos, mas às vezes ela vai sentir o olho seco e vai sentir algum desconforto por esse uso excessivo das telas. Tá. Qual que foi, assim, em termos assim da optometria, o que você acha assim que foi a evolução mais recente dentro do seu estudo? Bom, a optometria, então, ela parte de algumas escolas. A escola clássica, onde a gente faz apenas essa refração para saber o grau do óculos. Depois a gente parte para a optometria funcional, onde a gente começa a entender que o olho tem funções além da acuidade visual. A função da acomodação, que é o ajuste de foco, da convergência, que é alinhar os olhos e aproximar os olhos para fazer o foco, e outras funções, e aí entra nessa parte, então, da optometria funcional. Depois a gente tem a optometria comportamental, onde a gente começa a entender que o seu comportamento pode ser devido a algum problema visual ou vice-versa, tá? E a gente tem agora a neurooptometria, que estuda, então, a relação da neurologia com a visão, ou seja, como que o seu cérebro está processando as informações visuais, ou como que o seu cérebro vai desenvolver a sua visão para que você enxergue cada vez melhor. Então, essa é a escola da optometria, esse é o crescente da optometria nos estudos. Cada vez mais a gente vai entendendo a complexidade da visão, porque antes a gente entendia na optometria clássica que visão era apenas o olho, mas a gente já entende que a gente não enxerga com os olhos, enxerga sim com o cérebro. É o cérebro que vai formar a imagem na junção da informação que veio dos dois olhos. Eu acho que às vezes a gente enxerga com a boca, quando vê chope, você tem que estudar isso. Às vezes a gente enxerga com o estômago, viu? Tá. Quando a gente vê o leitão, a pururuca. O correto mesmo seria a gente sempre avaliar a visão junto com o sistema auditivo e junto com o sistema tátil, porque às vezes, sabe quando você fala, aquele veludo, aquela textura aveludada, como que você sabe que é aveludado se você nem tocou? Alguma vez na vida você já tocou um veludo e você sabe que toda vez que tiver naquela aparência, pode ser um veludo. E aí o cérebro automaticamente bate o olho e fala que é um veludo. Mas nem sempre isso acontece. Por isso a gente tem aquelas ilusões de ótica, que o nosso cérebro ele bate o olho e vê no padrão de algo que ele já viu, ele acha que é aquela mesma coisa, mas nem sempre é. Por isso que dá certo as mágicas. Né? Um mágico ele faz essa ilusão de ótica que parece que apareceu do nada. Não, mas estava ali já escondido. E aí ele mostra na hora que ele quer. Entende? Por isso que um trouxa que nem eu quebra a cara também. Uma vez estava no mergulho e aí eu vi um coral lindo, né? Não era um coral cérebro, mas era um coral que ele estava coberto de um musgozinho fininho, verde, né? Eu encostei o pé ali e vi que era uma coisa tão macia, né? Aí eu inverti, desci de cabeça e comecei a passar, olha que delícia que é isso aqui. Nossa, parece um veludo. A hora que eu subi, estava com a mão toda cortada. Ai, meu Deus. E arde pouco você fazer esse corte em corais. Experimenta um dia, você vai gostar, viu? Não, acho que não é recomendado, pessoal. Não faça isso em casa, tá? Agora, sabe o que é recomendado? Eu vou falar para você. Você que tem carro, você que tem moto. Olha, doutora, ela chegou aqui com duas motos. Uma para trazer só as sacolas dela e outra para vir com ela. Brincadeira. Mas se você tem moto, tem carro, São Paulo, você sabe, Rio de Janeiro são aí os líderes, né, para desaparecer carro, mas principalmente motos. Você tem que conhecer o trabalho da Skynet Rastreadores. A Skynet Rastreadores, eles é um sistema que coloca um dispositivo na sua moto, e aí o cara mexeu na moto, meu amigo, minha amiga, ele pode desmontar a moto, ele pode colocar num caminhão plataforma, ele pode colocar num tanque de água, ele pode fazer o que quiser, porque vai bipar no teu celular, no aplicativo, e aí é só você seguir os procedimentos que a Skynet vai te explicar. E aí você vai seguir, enquanto isso você consegue até ver o deslocamento do seu bem, da sua moto, do seu carro em tempo real. É uma coisa maluca, é como você está vendo bem aí no vídeo, e a esse tempo as equipes de resgate já estão agindo. A Skynet Rastreadores tem mais de 90% de sucesso no resgate do seu bem roubado. Acho que vale a pena você conferir, pode sair mais rápido, pode sair mais em conta que um seguro. Na internet você procura @Skynet Rastreadores, ou você pode mandar um zap para lá, 947-794-474. Agora,
Já que nós estamos falando de visão aqui, às vezes você vê, eu estou falando de visão com o estômago, né? Às vezes você vê algo com os olhos e o estômago é que se delicia. Então, meu amigo, você quer ver coisa boa e deliciar as duas partes, você vai conhecer o trabalho da Vacari Eventos. A Vacari Eventos, doutora, é fantástico, eles atendem aniversários, atendem congressos, convenções, já atendeu várias vezes shows do nosso grupo do Café com Bobagem. São carnes, lasanhas, massas em geral, risotos, sopas, uma melhor que a outra, tá bom? Tem, olha, tem o risoto de camarão, tem o risoto de limão, é uma coisa maravilhosa e detalhe, é preço justo, com qualidade top, tá legal? E com muito, muito bom atendimento. Vale a pena você conferir na internet, @vacari.vc, Vacari com 2 Cs, .vc, ou você manda um zap lá pro meu amigo Sérgio, tá legal? Que é o 999-994-211. Agora eu volto para você aqui, doutora. Para os idosos, tá? Existe alguma orientação especial? Por exemplo, o idoso ele está enxergando bem, ou ele acha que está enxergando bem. Existe algum exame específico que a pessoa mais idosa deva fazer, ou ela simplesmente vai lá no optometrista e faz uma avaliação geral? Bom, toda pessoa depois dos 40 anos, a gente já sabe que vai identificar uma presbiopia, ou seja, essa dificuldade de ver para perto e vai precisar da prescrição de óculos. Agora, se essa... Todo mundo isso? O idoso, toda pessoa depois dos 40 anos, a gente já tem Mas já não é idoso, senão sou pré-histórico. Então, Tô brincando. Após os 40 anos. Depois dos 40 anos, os cuidados eles devem ser maiores, porque a gente tem um processo de envelhecimento que vai acontecendo do corpo, tá? E aí, além dessa dificuldade de ver para perto, se o paciente não estiver enxergando, ele vai precisar procurar, então, saber se tem algum diagnóstico de alguma doença. Então, um alerta muito grande é que a catarata e o glaucoma que você citou, eles têm um índice muito grande de... eles geram uma cegueira, porque as pessoas não têm consciência sobre a catarata, a prevenção para uma catarata e um glaucoma. Então, como prevenção, é importante que os idosos procurem, principalmente o médico oftalmologista. Então, hoje eu atendo os pacientes depois que eles já passaram com o oftalmologista. Tá. Porque eu já tenho certeza que eles não vão ter nenhuma doença e eu faço a prescrição dos óculos. Mas entende? Repetindo, o problema mais comum é a catarata, para a idade avançada. Catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, que é depois dos 60 anos, que mais aparece, mas agora vem aparecendo antes por conta da exposição à luz azul, e a retinopatia diabética. A luz azul, para quem perdeu aí, é a luz emitida pelas telas, tá bom? As telas em geral. Se você chegou agora, eu estou com Daniela Yoshida, é espetacular esse estudo dela, da optometria. Depois você volte, por favor, assista desde o começo. Tá? Agora, você deve estar se perguntando, mas onde é que estuda optometria? De repente, você vai mostrar esse episódio para uma filha, para uma sobrinha, para um neto, ou você mesmo quer estudar optometria. Eu fiz um levantamento aqui, doutora Daniela, perdão, mas se eu errar alguma coisa, você me corrija, por favor. Então, eu tenho aqui optometria em nível superior para tecnólogo e bacharel, faculdade Rátio, é isso? Isso. Rátio. Universidade Luterana do Brasil, que é a UBRA. Universidade Brás Cubas, né? Tem a FIEP, que é a Faculdade Internacional de Evolução Profissional, ok? Universidade de Vila Velha, que é a UVV, né? Não é ultravioleta não, tá, gente? Tem o Centro Universitário do Distrito Federal, que é a UDF, né? Faculdade de Saúde Paulista, que é a FASUP, Faculdade e Cruzeiro do Sul, e Unixul, né? A Cruzeiro do Sul. Que é Cruzeiro do Sul. Isso para formar tanto da parte de tecnólogo como bacharel? Não, depende da faculdade. Depende, precisa procurar qual curso tem em qual faculdade. Mas essas todas têm esse curso de optometria para a pessoa fazer? Sim, para quem estiver interessado em optometria, sim. Outra coisa que a gente não ensina, mas ela faz muito bem, é escrever, meus amigos, minhas amigas. Esse livro aqui é maravilhoso, ó. Manual de Treinamento Visual Optométrico. Tá vendo? Aí, ó. Método Dani Yoshi. Dani Yoshi é tudo junto, já já a gente vai falar sobre isso, mas esse livro aqui é fantástico. Ela escreveu muitos livros. Eu vou desmontar a nossa biblioteca aqui. Olha aqui, ó, porque eu não vou deixar de mostrar, tá? A produção vai desculpar. Tá aqui, ó, Visão e TCE, que é Traumatismo Craniano Encefálico. Também é da doutora Daniela.
Ok, eu vou pegar aqui, Daniela Yoshida, Visão Sem Limites. Também é da doutora Daniela. Livro maravilhoso. Quem mais? Ó, vamos aproveitar que a oferta tá só hoje, hein? Olha aqui, ó. Como é que é esse daqui? Snow Syndrome, Daniela Yoshida, optometrista. Olha, é muito legal. Ela tem muitos livros, se você quiser ler. Onde o pessoal encontra seus livros, Dani? Geralmente no site, eles podem acessar o site para encontrar o livro, pelo Instagram pode me contatar também. Qual é o site da Dani? É danioptometrista.com.br. danioptometrista.com.br, Dani com I, certo? Dani com I, Dani Optometrista. Tá bom, ó, tem aqui, mais um aqui, ó, pensa que acabou? Acabou não. Aí, ó, modelos teóricos para terapia visual. Você que está estudando ótica ou quer estudar optometria, enfim, tá? A ciência da visão, você tem que conhecer esse trabalho dela, é fantástico o trabalho dela. Agora, desses livros todos, qual que você destacaria assim, qual que você gostaria de abordar? Pode ser esse aqui, ó, Manual de Treinamento Visual Optométrico. Sim, o Manual de Treinamento Visual Optométrico, que eu falo um resumo de como que eu faço a avaliação visual, o que é a avaliação de processamento visual, o que é terapia visual e como que o treinamento visual pode ajudar você a ter uma melhor performance, não só no trabalho, nos estudos, mas na vida, porque a gente aprende a enxergar e cada experiência visual cada experiência que a gente tem melhora a nossa visão. Então, esse livro é o queridinho do momento, indico super para quem estiver interessado em saber mais sobre o meu trabalho. Tá, e todos eles são da mesma editora, doutora, ou não? Não, eles doutora, estão... não. Tem alguns que estão com uma editora e esses daí são de autoria própria. Tá. Ok. Agora me fala uma coisa, você dá palestras também sobre tudo isso, esse assunto maravilhoso que a gente está vendo aqui. Uma empresa, uma pessoa que esteja nos assistindo, e uma empresa que tem uns funcionários que trabalham muito com telas, né? Sim. Como é que ele faz para te contratar? É pelo seu Instagram? Pode ser o contato pelo Instagram, @danioshi, pode ser o contato pelo site também, através do site. Ó, vamos lembrar aí, produção, depois coloca esse dado, tá? @danioshi é DANIYOSH. Tá bom, meu público querido? @danioshi o pessoal pode tirar algumas dúvidas com você, alguma coisa assim por esse Instagram também? Pode, quem tiver dúvida, quiser tirar as dúvidas, também pode enviar mensagem por lá. Tá, e o seu TikTok é a mesma coisa, @danioshi, Dani com I, YOSH. Belezinha? Mesmo. No Facebook ela também, Danioshi, né? Danioshi ou Daniela Yoshida Optometrista no Facebook também me encontra. Se colocar no Google Danioshi, Daniela Yoshida, já me encontra. E o que é a sua palestra atual hoje, que você está fazendo para empresas? Qual que é o tema dela? Sim. Tem uma palestra que é sobre mitos e verdades sobre a saúde ocular e visual. Ok. Tá? Tem uma outra palestra que é sobre a ergonomia visual, o uso correto das telas, inclusive da postura. Postura. Para o trabalho, para a gente melhorar a eficiência no trabalho. E depois tem outras palestras que vai para o lado mais do treinamento visual. Muito legal. Eu não consigo tirar o doutora da minha boca, porque ela tem... Mas fique em paz, porque... Ela é uma lady, ela tem uma postura de doutora, não tem, gente? Fala a verdade. Olha aqui, a gente sempre recomenda um livro no final do nosso episódio, evidente que eu vou recomendar esse hoje aqui, Daniela Yoshida, Manual de Treinamento Visual Optométrico, Método Dani Yoshi. Ó, mostra aí, produção. Aí, tá bacaninha? Você procura esse livro, porque é fantástico, tem coisa muito legal para você aprender sobre a sua visão. Tá legal? Mas procure os outros também. Ah, eu perdi, Pardini. Então você volta e vai assistir o episódio, mas assista desde o começo. Dani, olha que eu quero agradecer muito aqui, em meu nome também, da Rocha Studios, a sua presença aqui. Você vai levar muito obrigada. Uma xicarazinha igualzinha a essa daí que você nos deu o prazer de utilizar. Tá? Eu digo nos deu o prazer porque quando a gente coloca a xícara aí, sempre vem um convidado, uma convidada muito especial, tá? Então, muito obrigado a você que esteve conosco aqui até agora, porque sem você a gente aqui não tem razão de fazer esse trabalho. Acabando aqui, visite a descrição do nosso episódio, tem links legais lá, tem um link do Instagram para você, tem um link do Delivery. O Delivery você clica e toda quarta-feira você vai receber o assunto do dia e o link para você assistir de onde você estiver, tá legal? Enfim, visite a descrição, tem tudo lá. Se inscreva, por favor, se inscreva, clique aqui no canto baixo direito,
tá bom? Faça parte aqui, comente, compartilhe, me ajuda a levar esse trabalho maravilhoso para o maior número de pessoas que você puder. E a última do dia aqui, ó, eu quero a sua opinião sobre o assunto de hoje. Eu achei maravilhoso, tá bom? Especialmente por ter você aí do outro lado. Mas escreve a sua opinião que eu quero saber também, tá bom? Dani, parabéns pelo seu trabalho, muito reconhecimento para você, muito progresso, tá? E provavelmente a próxima vez eu não vou conseguir entrevistar você, porque você já vai estar na Lua, em Marte. Assim esperamos, amém. Aprimorando para quem quiser enxergar a Terra de lá sem o uso de radiotelescópio, tá bom? Sim, muito então, obrigada. Tá. Valeu, galera, até a próxima quarta, com você, com certeza. Até lá. Tchau, tchau.